Pega a Bíblia Sagrada e abre comigo, com muito amor e carinho, no livro que escreveu o profeta Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 14. Ezequiel 28, 14. Leremos na versão ACF e aí em seguida a gente relê na versão King James. Ok? Para melhor compreensão de todos. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Gente, bem facinho. Ezequiel fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ajudou? Vamos lá, gente. Se você tiver sem Bíblia, compre uma Bíblia. Acompanhe aqui no telão, Ezequiel 28, 14. Na versão ACF diz assim: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos ler agora o verso 14 na versão King James. Aí. Ezequiel 28, 14, na versão King James, diz assim: Além disto, foste também ungido como querubim guardião, afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Digam amém. Eu também creio, por isso desocupe as suas mãos agora. Vamos orar ao Senhor. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Põe a mão esquerda sobre o seu coração. Mão direita se levanta para o alto. E vamos orar, vamos agradecer a Deus. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Fala conosco nesta noite, Abba, Paizinho, nosso coração está aberto, nossos ouvidos atentos para receber a palavra, Senhor, o rema de Deus, que a palavra ganhe vida na nossa direção e nós sejamos transformados, libertos, curados, restaurados, cheios, completamente cheios até transbordar e o teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Já podemos contemplar, Senhor, as tuas grandezas acontecendo em nós e através de nós, pelo intermédio da tua palavra que nos transforma. Por isso nós te pedimos, Pai, faz nesta noite aquilo que tem para ser feito no nosso interior, Senhor. Limpa os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de transformação. Estamos decididos, Pai, a sair daqui completamente transformados pelo poder da Tua palavra, da Tua glória, Senhor, pelo poder, Senhor, do Deus que é Espírito e já reservou essa noite para que nós venhamos ser alinhados com o propósito para o qual fomos criados. Erga a mão direita bem alto e diga: meu Deus, eu decido ser alinhado com o propósito para o qual eu fui criado. Diga: não me desviarei para a direita, nem muito menos para a esquerda. Diga: permanecerei firme para a glória do teu nome. Amém
e graças a Deus. Aleluia! Sente-se, por favor. Júnior, me dá um ganho aqui. Ezequiel 28, 14. É o nosso texto base. Gente, quem trouxe papel e caneta, levanta a mão. Ok, anote, crie o hábito de anotar. Quando você ouve e você anota, a sua capacidade de absorção daquilo que está sendo ensinado, ela aumenta, tá? Então, a primeira etapa é essa, você escuta e você anota. Segunda etapa, quando você sair daqui, você vai começar a ensinar para outras pessoas aquilo que você está aprendendo, ok? Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, primeira etapa, você escuta e anota. Segunda, quando sair daqui, você vai começar a ensinar para a tua família. Quando chegar no trabalho amanhã, ensina para a galera lá do trabalho. Chegou no colégio, na faculdade, no curso, ensina para a galera lá no curso. Grupo do WhatsApp, manda ministrações para as pessoas. Manda de uma forma entendível, tá? Não vai mandar de uma forma que ninguém vai entender, senão gera confusão. Tá certo? Deixa Deus te usar, mas com sabedoria. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando você ensina, você aprende 2 vezes e você está cumprindo um direcionamento de Deus de ensinar aquilo que você está aprendendo. Jesus disse, olha, agora vocês vão ensinar o que eu vos ensinei. Isso é direcionamento de Jesus. Ensinar para outras pessoas aquilo que você está aprendendo. Quantos querem viver os direcionamentos de Jesus, diga amém. Então, você vai anotar o que você está aprendendo aqui, e quando você sair daqui, ou você que está em casa ouvindo essa palavra, quando terminar o culto, você vai ensinar para outras pessoas. Quem topa, gente, diga amém. A parábola do semeador diz o seguinte: o semeador estava a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves dos céus rapidamente vieram e pegaram a semente. E aquela semente, ela não teve a oportunidade de cumprir o objetivo para o qual ela foi lançada, que era desenvolver, criar raízes, germinar, frutificar. Olha só. Amém, gente? O que é a semente? Diga a palavra de Deus. Quem está vivo aqui? O que é a semente? Diga a palavra de Deus. Agora, se a semente é liberada e você não se comprometer em ser a terra fértil para receber a semente, o que é que vai acontecer? Quando você sair daqui, rapidamente, você não vai nem lembrar da palavra, não vai nem lembrar. Se alguém chegar para você e perguntar assim, o que foi pregado mesmo, hein, lá no culto, hein? Você vai dizer assim, sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei? Deixa eu tentar lembrar. E você não lembra. Você lembra sim, superficialmente. Mas daquilo que Deus falou para você especificamente, as aves dos céus já roubaram do teu coração. A semente à beira do caminho. Solo, algumas sementes caíram em um solo pedregoso. Outras caíram em um solo espinhoso. Quando ela começou a germinar, no solo pedregoso, ela não teve como aprofundar a raiz, secou e morreu. No solo espinhoso, ela foi sufocada, secou e morreu. Não cumpriu o objetivo para o qual foi lançada. Aí você começa a entender o porquê que algumas pessoas são
tão tremendamente transformadas pela palavra de Deus, e outras não são. Aí você começa a entender por que tem gente que está há 10 anos dentro da igreja, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, e continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O solo do seu coração é pedregoso, é espinhoso. Recebe a palavra, recebe a semente, mas a semente não brota, não germina, não cria raízes profundas no coração, na vida dessa pessoa. De forma resumida, para você entender, tá? Isso aqui é uma pré-introdução, porque senão não adianta eu me dedicar aqui à palavra, eu estar comprometido aqui em ser um instrumento para semear a boa semente na tua vida, e você não está comprometido em ser o solo fértil. Não adianta. Aí a gente só perde tempo, eu perco, que você perde aí. E a gente cumpre um ritual religioso de pessoas que se sentem um pouquinho melhor, porque passaram a semana desconectadas de Deus, e vão no domingo para a igreja local para se sentir um pouco melhor. Quantos estão entendendo isso? Mas nós não estamos aqui para nos sentirmos um pouco melhor. Nós estamos aqui para sermos completamente transformados. Esse é o nosso objetivo de estar aqui. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. De forma resumida, o que é o solo pedregoso e o solo espinhoso? As preocupações da vida. As preocupações. Tem gente que vem aqui para o culto e a cabeça está tanto nas coisas lá fora, que não consegue receber a boa semente direito, não consegue. Até recebeu, mas a cabeça está toda hora nas preocupações, está toda hora lá fora. A palavra veio, poxa, que palavra, essa palavra foi para mim. Só que o coração está tão preocupado, tão atribulado, que rapidamente esquece da palavra, a palavra morre. É aquela pessoa que ela recebe uma palavra no domingo, e a palavra, ela sai cheio da palavra. Aí na segunda-feira, ela já acorda, eita, a minha semana vai ser uma bênção. Aí ela vai, que palavra. E aí ela vai se esvaziando daquilo que ela recebeu no domingo. Vai se esvaziando. No final da segunda-feira, ela já está meio assim desanimada, né? Quando chega na terça-feira, ela permite tanto que as preocupações entrem no coração dela, atribule a mente dela, que quando chega na terça-feira, a semente já morreu. A semente que ela recebeu no domingo já murchou. Entende? Aí a semana dela é, terrível. Aí ela vem no domingo se arrastando, quase que não chega. Às vezes nem vem, fica em casa mesmo. Hoje eu vou assistir online, né? Ou então vem arrastado, aí recebe uma palavra e agora vai ser diferente. Aí se repete de novo o ciclo. Por quê? Porque o coração está sendo um solo espinhoso e pedregoso. Qual é o correto? O teu coração ser um solo fértil, para receber a palavra, e a palavra germinar, criar raízes profundas, crescer, frutificar, transformar você. Amém ou não amém, gente? Amém? Mas para isso, você vai ter que tirar teu coração daqui da terra e colocar teu coração no reino, no céu. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tá? Se o teu foco é nos tesouros da terra, o teu coração vai estar aqui na terra. O que é que vai acontecer? Tudo vai atribular você. Tudo vai atribular. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não vou ter tesouros da terra? Você vai ter tesouros da terra, mas a tua prioridade são os tesouros do reino de Deus, que são incorruptíveis, que a traça e a ferrugem
não consome nem corrói. O ladrão não é capaz de roubar. Quantos estão entendendo isso? Ok, gente? Beleza, pessoal? Transiciona daqui para cá, tá bom? Transiciona daqui para cá. Faz isso para você ser terra fértil e a palavra liberada, ela ter o real efeito transformador que ela foi feita para ter. Fechou? Combinado assim? Nós estamos em uma série de mensagens todos os domingos. Hoje especificamente já é o 4º domingo. Quem veio os 3 domingos anteriores, levanta a mão aí e diz amém. Ok, essa série de mensagens tem o tema A Trajetória de Lúcifer. Nós estamos aprendendo várias coisas aqui, várias coisas, e essas coisas que nós estamos aprendendo, elas vão se conectando domingo após domingo. Tem coisas que no primeiro domingo você não entendeu muito bem, mas na medida que o rolo vai desenrolando, você vai, poxa, olha, agora eu entendi melhor o que eu aprendi no primeiro domingo. Por isso é importante você estar aqui todos os domingos. Perdeu o culto, fica salvo no YouTube da igreja. Família, canal Família, Promessa de Vida. Pastor, eu quero assistir somente a pregação. Aí você vai no meu YouTube, Alisson Silvestre. Já está as 3 ministrações lá da série A Trajetória de Lúcifer. O dia 1, o dia 2 e o dia 3. Tá? Pode ser que seja o retorno, filhão. Pode diminuir aqui se for o retorno. As pilhas. Então qualquer coisa vê aí para trocar. Vai lá no meu YouTube e assiste para você entender. Tá bom, gente? Mas nós aprendemos nos últimos domingos que Deus, Ele criou a terra. E quando Deus criou a terra, Deus não criou vazia. Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Só que Deus não criou a terra vazia. Nós aprendemos isso nos últimos domingos. Porém, no versículo 2, ela já estava, o quê? Vazia. Por isso que o versículo 1 é terra criada. Versículo 2 é terra caótica. Versículo 3 é terra restaurada. Já expliquei isso. Versículo 1 é terra criada, ok? E Deus não criou ela vazia, tá claro isso? Versículo 2 é terra caótica. E versículo 3 é terra restaurada. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ok, gente? O que havia? Trevas sobre a face do abismo. Não é isso que diz o versículo de número 2? E nós entendemos que as trevas, elas não existem por si só. Se as trevas estão estabelecidas, isso significa que onde há trevas, outrora houve luz. Porque para as trevas existirem, a luz teve que ter existido outrora. O que são as trevas? É a luz que foi removida. Removeu-se a luz, restou-se as trevas. Ok? Então, versículo 1, Deus criou a terra. Ele não criou ela vazia. Deus criou a terra, Ele não criou ela vazia. Aconteceu algo entre o versículo 1 e o versículo 2, que provavelmente durou aí milhões e milhões de anos, ratificando o que a ciência fala, que a terra, ela possui milhares de anos de existência. Porém, o homem não. O homem tem cerca de 5 a 6 mil anos de existência. Mas a terra não, milhares de anos. Como os dias não eram contados ainda, do versículo 1 para o versículo 2, houveram
milhares e milhares de anos que se passaram aí. O homem ainda não havia sido criado. Quando Deus cria a terra, os primeiros habitantes da terra são os anjos. Diga, os primeiros habitantes da terra são os anjos. Vamos lá, todo mundo junto. Os primeiros habitantes da terra são os anjos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você sabia? Oi. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga amém. Diga assim: vai dar certo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: os primeiros habitantes da terra foram anjos. Pastor, eu não entendi. Você vai entender, tá bom? Eu expliquei nos domingos anteriores que Deus não criou a terra vazia. Deus não cria nada vazio. Tudo que Deus cria perfeito. Deus cria organizado. Na verdade, não existe melhor organizador do que Deus. Não tem como reorganizar aquilo que foi organizado por Deus. É impossível. Porque Deus é o organizador perfeito. Quando Ele cria dentro da sua perfeição, da sua perfeita ordem, da sua perfeita organização. Então Deus criou a terra. Quando Deus começa a criar a terra, Ele prescreve leis para tudo aquilo que foi criado. Por isso que quando a gente vem aqui para Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, o texto diz assim: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Diga, querubim guardião. Foi precisamente para essa função que eu te designei. Como assim, pastor? Anjos têm funções. Presta atenção nisso. Anjos têm funções. A Bíblia está dizendo aqui que ele era querubim, e ele era querubim ungido. A Bíblia está falando aqui que Deus designou ele, tá? Eu já expliquei sobre projeção profética. Quem lembra que eu expliquei sobre projeção profética? O que é projeção profética? Abre um parênteses aí, tá? O que é projeção profética? São textos específicos na Bíblia, onde Deus usa personagens do mundo visível para caracterizar o coração de personagens do mundo invisível. No caso aqui, Eliel ben Shahar, Lúcifer, filho da alva. Deus usa dois personagens, rei de Tiro e rei da Babilônia, expliquei isso para vocês, ok? Para explicar, revelar a corrupção do coração de um personagem do mundo invisível que é Lúcifer. Quem lembra que eu expliquei sobre isso, gente? Levanta a mão quem lembra. Tá? Expliquei sobre isso na ministração 1. Estou repetindo para você que está vindo a primeira vez, não entrar na confusão e dizer assim: não, mas esse texto não é sobre o rei de Tiro, não, mas o texto tal não é sobre o rei da Babilônia. Não, nessa parte em específica é uma projeção profética. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Então presta atenção, Deus, Ele pega o anjo e Ele designa o anjo. Deus pega o anjo e Ele designa o anjo. Ele pega o anjo e Ele designa o anjo. Ele diz: olha, você aqui vai ser guardião de tal coisa. Você vai proteger de tal coisa. Você vai guardar determinada coisa. Agora imagina só, se essa palavra foi para Lúcifer, Eliel ben Shahar, que mais na frente se tornou o diabo,
né? O adversário, o inimigo, o ladrão, o traidor. Imagina só, porque nessa época aqui não tinha o diabo. Quem está entendendo isso, gente? Aqui ele ainda era um anjo de luz. Ele não tinha caído ainda. Ele não tinha se tornado ainda um anjo das trevas. Quem lembra que eu expliquei que o anjo, não existe anjo das trevas criado do nada. Para ser anjo das trevas, outrora tem que ter sido anjo de luz. Quem lembra que eu expliquei isso? Ok, gente? Então todo anjo das trevas é um anjo de luz caído. Tá claro isso, gente? Aqui ele ainda não tinha caído. Aí Deus, olha só, Deus designa ele na função de guardar, de proteger. Mas guardar de quem? Proteger de quem, gente? Só se for dele mesmo, né? Protege aí do diabo, né? Protege de ti mesmo, só se for dele mesmo, né? Tem gente que pensa assim, como que vai guardar o quê? Vai guardar o quê? Nessa época que o homem ainda não tinha sido criado. Como que Deus cria um anjo? Porque anjo é espírito, e Deus é espírito, e todo espírito é criado em Deus, inclusive o meu e o teu espírito, porque Deus é o Pai dos espíritos. Quem lembra que eu falei sobre isso? Pastor, está ficando confuso. Fica tranquilo, vai chegar um tempo que vai se encaixar na tua cabeça, mas vai pegando as informações, tá bom? E na medida que o tempo vai passando, você vai encaixando e vai compreendendo, tá? A tua mente, ela vai absorver com mais facilidade o que tu ouviu durante todos os teus anos de crentez. Então, aquilo que tu escuta que é semelhante àquilo que tu já conhece, é mais fácil de você acreditar. Mas nem tudo aquilo que tu ouviu é verdade. Sabia disso? Nem tudo que tu ouviu, nem tudo aquilo que você ouviu é verdade. Quem já ouviu o versículo bíblico que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Levanta a mão. Mentira, não tem isso na Bíblia. Não tem na Bíblia, gente. Hã? Tá? Então, se eu dissesse para você isso, você ia dizer, por quê? Porque você já ouviu, mas não tem na Bíblia. Então, presta atenção, tá bom? Abre tua mente para você aprender. A gente vai conferindo, a gente vai passeando aqui, mas não fecha a tua mente. Que se fechar a mente, você não entende nada, tá? Fica com a mente aberta para a gente passear junto dentro da compreensão do que está sendo ensinado. Então, vamos lá. O homem ainda não havia sido criado. Ok, gente? Deus cria anjos e os designa para as suas respectivas funções. Anjo é espírito. Como espírito, unicamente espírito, é um ser eterno. Por isso que quando um anjo cai, quando um anjo desobedece, quando ele cai, quando a iniquidade entra dentro dele, ele permanece eternamente caído. O anjo, como um ser eterno, porque é espírito, unicamente espírito, quando ele cai eternamente. Ok, gente? Por isso que quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus imediatamente remove eles do jardim. Por quê? Porque Deus não queria que o homem caísse eternamente, assim como caíram a terça parte dos anjos. Pastor, mas o que tem a ver com cair eternamente e Adão e Eva serem removidos do jardim? Existiam 4 tipos de árvores no jardim. Quem já viu eu explicando sobre isso, levanta a mão. Ok, árvores decorativas. Deus é o maior decorador do universo. Anote isso. Você que tem problema com decoração, você tem um bloqueio de criatividade. É um trauma.
tá? Você que olha assim, eu não sei para que tudo isso é besteira. Não, é coisa de Deus. Deus, ele é criativo e Deus é criativamente exagerado. Quando você vai ver o que Deus fez, você olha assim, para que tanto inseto? Para que tanto? Deus é assim, tá? E Deus não faz coisas repetidas, é tudo diferente, ele é extremamente, exageradamente criativo. Então tinham 4 tipos de árvores. Tinham árvores decorativas, só para deixar bonito o jardim, ok? Árvores frutíferas, tá? Para que o homem pudesse comer e se alimentar no jardim. E tinham mais 2 árvores. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo Deus disse assim, olha, de todas as árvores comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás. Quem lembra dessa passagem? Ok? E tinha uma 4ª árvore, que era a árvore da vida. A árvore da vida, o homem quando come dela, não morria. Vivia eternamente, era a árvore da vida. Tá? Por isso que quando o homem desobedece e cai, Deus imediatamente remove Adão e Eva do jardim, para que ele não coma da árvore da vida. Porque se caído ele come da árvore da vida, agora ele ficaria eternamente caído. Quantos entendem isso? Então Deus remove eles imediatamente e inicia ali o plano de salvação, através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que todo o Antigo Testamento é a sombra daquilo que haveria de vir. Todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. Todo o Antigo Testamento é a preparação para a vinda do Messias. Cristo significa Messias. Jesus Cristo é Jesus o Messias, esperado por todos, que vai reaproximar o homem de Deus. Quantos entendem isso, digam glória a Deus. Mas os anjos caídos não têm como serem redimidos, porque eles caíram na eternidade, e estão eternamente caídos. Os anjos que eram luz e caíram, viraram trevas, e agora são eternamente trevas. Está claro isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Ok, presta atenção. Quando Deus começa a criar a terra, Gênesis 1:1, Deus, para cada coisa criada, ele prescreve uma lei. Escuta, gente, presta atenção. Deus não cria nada na louca, na doida. Para cada coisa criada, Deus prescreve uma lei. Por exemplo, Deus criou os mares. Aí ele prescreve uma lei. Olha, as águas, elas não vão passar daqui. Elas vão só até a areia da praia. As águas, elas só vão até aquela extremidade. Elas só vão até aquela outra extremidade. Deus prescreve uma lei de onde as águas vão ficar. E dali elas não podem passar. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus levanta um anjo para guardar aquela lei que ele prescreveu para aquilo que ele criou. Vamos lá. Para cada coisa que Deus cria, Deus prescreve uma lei, estabelece um anjo príncipe para guardar aquela lei que ele criou. Então, tem um anjo responsável, guardião, um anjo guardião, um anjo príncipe. Daqui a pouco eu explico o que é um anjo príncipe para você. Tem um anjo guardião responsável para não deixar as águas passarem de onde Deus disse que não é para passar. A lei está prescrita. Anjo, você vai guardar essa lei e é responsável por fazer com que a lei que foi prescrita para isto que foi criado, ela seja obedecida. Tá? Pastor, mas e o tsunami? O tsunami é um acontecimento de desobediência da lei que foi prescrita. O anjo responsável por guardar a lei, de impedir o avanço das águas, ele vai ter que responder à desobediência da lei prescrita, onde os tsunamis aconteceram. Gente, quem está entendendo isso? Pera lá, calma aí, eu sei que você fica assim, ó,
Como é isso? Meu Deus! Calma, respira. Oxigeniza o cérebro, respira de novo. Aí Deus cria as árvores. Deus prescreve uma lei para as árvores, coloca um anjo para guardar essa lei. Deus cria o vento. Quando Deus cria o vento, Deus estabelece uma lei do percurso que o vento vai fazer. Deus estabelece uma lei do percurso, existe um caminho estabelecido por Deus que o vento realiza. E tem um anjo guardião para garantir que o vento vai fazer o que Deus fez ele para fazer. Deus cria o vento, prescreve uma lei, o vento é assim, assim, porque se não fosse, os ventos estavam derrubando tudo e acabando com tudo. Pastor, mas tem vento que derruba casa. Pastor, mas tem vento, pastor, que acaba com cidades. O que é que acontece? A lei que foi prescrita foi desobedecida. O anjo guardião responsável pela desobediência da lei prescrita, ele vai ter que responder. Porque não pode acontecer. Deus, quando ele cria o vento, ele prescreve uma lei do caminho, do percurso que o vento vai fazer, anulando a força do vento para que não haja destruição. Quantos estão entendendo isso, digam glória a Deus. Então existem anjos para guardar o fogo, existem anjos para guardar a lei prescrita para os mares, existem anjos para guardar a lei prescrita nas árvores, ok? O que isso significa? Tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei, estabelece um anjo guardião. Vamos lá? Diga, tudo que Deus criou, ele prescreve uma lei e designa um anjo guardião. Ok? Isso foi antes de fazer o homem. Tá? Então Deus começa a criar a terra. Antes de fazer o homem, Deus vai criando a terra, prescreve lei para cada coisa que ele vai criando, designa anjo guardião para cada lei prescrita. A terra foi habitada primeiro por anjos, antes de ser habitada por homens. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Tá claro, gente, ou tá difícil de entender? Tá claro? Aí a lei prescrita foi desobedecida. Quem responde à desobediência de cada lei? Os anjos. Os anjos que Deus colocou aqui na terra, que foram feitos para guardar todas as coisas criadas. Você já ouviu falar dos espíritos dos mares? Espíritos das árvores? Quem já ouviu falar? Pronto. São anjos. Agora confundiu foi tudo, pastor. Calma que a gente vai desconfundir. Abre a Bíblia Sagrada comigo. Só para você entender melhor, o que é um anjo, pastor? O que é anjo, pastor? Hebreus 1,14 vai nos ajudar um pouquinho mais, para você entender o que é anjo. A gente está falando tanto de anjo, o que é anjo? Olha lá, parte A diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores, diga anjos, são espíritos ministradores. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: anjos são espíritos ministradores. Olha para outra pessoa e diz: anjos são espíritos ministradores. Presta atenção, presta atenção. Olha para mim, olha para mim. Deus criou os anjos e ele os designou para funções. Ok? Hoje os anjos servem aos homens para que o plano de salvação se cumpra. Diga glória a Deus. Vamos aqui para ajudar você na compreensão do que está sendo ensinado. Abra a Bíblia Sagrada comigo em Jó, capítulo 28, versículo 23. Leremos do 23 ao 26.
Jó 28, capítulo 28, versículo 23. Ok? Versão King James atualizada diz assim, posso ler, gente? Jó 28, 23, está aqui no telão já, ó. Diz assim, Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria, pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo que existe debaixo dos céus. Quando Ele, olha só, quando Ele determinou a força do vento, diga amém. Diga, Deus determinou a força do vento. Diga, Deus criou o vento, prescreveu a lei, dizendo, a sua força é essa. Ok? Então Deus determinou a força do vento. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar, olha, as águas do mar, a fronteira exata é essa, não passa daqui. Diga, Ele estabeleceu uma lei para as fronteiras do mar. Ok, gente? Presta atenção, presta atenção. As fronteiras exatas para as águas do mar, versículo 26. Quando Ele estipulou leis, presta atenção, quando Ele estipulou leis para a chuva, diga, quando Deus criou a chuva, diga, Ele prescreve uma lei, dizendo que o caminho da chuva é esse. Diga amém. Então existe uma lei que diz, olha, esse é o período de chuva, olha, esse é o período que não tem chuva. Entende, gente? Existe uma lei criada por Deus, quando tudo que Ele cria, Ele prescreve uma lei, ficou claro isso? Ele criou a chuva, Ele prescreve uma lei para a chuva, ó, o caminho da chuva é esse. Ok? Vamos lá de novo, ó. Versículo 26, quando Ele estipulou leis para a chuva e caminho para as tempestades trovejantes com seus relâmpagos. Tempestade trovejante com seus relâmpagos, tem o seu caminho. Prescrito em uma lei, por Deus, Deus cria as tempestades trovejantes com relâmpagos, prescreve uma lei, estabelece um anjo guardião, para guardar essa lei e garantir que se cumpra aquilo que foi estabelecido. O anjo desobedeceu a lei, não se cumpriu. Veio a tempestade trovejante com relâmpago, matou 3.000 pessoas, destruiu a cidade. Uma lei prescrita por Deus foi desobedecida. O anjo responsável por guardar aquela lei vai ter que responder. Quem está entendendo isso, gente? Coloca na tradução ACF, esse mesmo texto aí, coloca na tradução ACF. Ó, presta atenção. Tradução ACF, versículo 23. 28, 23, coloca aí. Olha aí, vamos aqui na tradução ACF, ó. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. 24. Porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Diga, Ele prescreveu leis. Agora abre aí em Apocalipse 7, versículo 1. Apocalipse 7, versículo 1, que aqui é para você dar uma rajada de língua estranha quando a gente começar a ler. Apocalipse 7, versículo 1. Pode deixar na ACF, 7:1, diz assim, ó, presta atenção, é o último livro da tua Bíblia, Apocalipse 7:1, e depois destas coisas, vi 4 anjos, quantos anjos?
4. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Eles estavam aonde? Nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Diga uau. Então tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra, guardando a lei que Deus prescreveu para o vento, para que esse vento, ele não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Diga anjos guardiões. Diga amém. Apocalipse 16, 5. Abra aí. 16, 5. Presta atenção, gente. Vamos lá. Diz assim, ó. Apocalipse 16, 5. Diz assim, ó. E ouvi o anjo das... Da onde, gente? Da onde? Até agora você estava dizendo assim, essa história do pastor diante das águas, diante do vento. Aí quando você começa a ler, você... Ó, eu ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que era e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Diga glória a Deus. Então, existem anjos das águas, do fogo, das árvores, do vento. Quem já ouviu, gente, que existe espíritos das águas, anjo é espírito, das árvores, do vento? Quem já ouviu? Do fogo? Quem já ouviu essa história? Pastor, eu já ouvi, mas eu ouvi na macumba. Hã? Você estava desde o começo com isso na cabeça? Não? Vem, gente. Cadê, gente? Quem já ouviu falar disso na macumba? Levanta aí a mão aí, deixa eu ver quantos ex-macumbeiros aqui. Levanta a mão. Como é? Por que vocês baixaram a mão, gente? Mas foi rápido demais. Gente, ex. Depois eu vou marcar um culto para você vir dar o testemunho aqui, o irmão ex-macumbeiro, né? Dar o testemunho, é forte, né, gente? É forte. Teve uma época que isso era uma pandemia, né? Era mais do que o coronavírus, né? Os cultos nas igrejas dias de domingo era ex-macumbeiro, ex-bruxo, né? Isso e aquilo, né? Quem lembra dessa época aí? A galera aí que já tem 65 anos, né? Lembra desse período? Os crentes tiranossauro rex, né? Sabe do que eu tô falando, né? O ex-bruxo tio Chico. Quem lembra? Que fez trabalho pra Xuxa. Quem lembra, gente, dessa época aí? Pronto, meu Deus do céu. Foi uma pandemia, né? Essas histórias, né? Mais do que o coronavírus. Mas olha só, você que é ex-macumbeiro, você pode comprovar o que eu estou dizendo, né? Porque na macumba, você vai ver lá que tem... Gente, porque assim, né? Tem gente que foi da macumba, mas não servia de nada, né? Não entendia nada, não sabia de nada. É igual os crentes, né? Ia dizer uma palavra aqui, mas não vou dizer não, por respeito aqui aos mais velhos. Igual os crentes, né? Que não serve de nada. Vem para a igreja, mas não entende nada, não procura entender, não estuda. Vem só para vir, né? Aí, do mesmo jeito, tem gente em todo canto. Então tem gente que está lá na macumba, mas sabe nem o que é. Mas tem gente que estuda, que fez parte mesmo, né? Como os irmãos aí que levantaram a mão, né? Alguns aí foram líderes de terreiro de macumba, né? E você que estudou, né? Que levantou a mão, você sabe o que eu estou dizendo. Tem espíritos das árvores, tem espíritos dos mares, tem espíritos do fogo, tem espíritos do vento. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Por exemplo, dos mares. Qual é o espírito dos mares, gente, na macumba? Iemanjá, Iara, Janaína, é tudo a mesma coisa. Tá? Pastor, Janaína se tiver alguma Janaína aqui, não estou querendo lhe ofender, mas provavelmente ou a sua mãe e o seu pai eram muito desentendidos, ou eram macumbeiros.
tá? Porque o pai e a mãe que colocam o nome do filho de Janaína é consagrando ao espírito dos mares. Não sei se você sabia disso, tá? Mas Iemanjá, Iara, Janaína é tudo a mesma coisa. Sabia? Quem sabia disso, gente? Levanta a mão aí. Não, gente, vamos o pessoal tá tudo acanhado. Não minta não, você tá no culto, gente, ó, o solo que você pisa é santo. Quem sabia disso, gente? Levanta a mão aí para eu ver. Meu Deus. Quem não sabia, levanta a mão. Não minta não. Pastor, mas agora eu fiquei confuso. Esses espíritos da macumba são os mesmos espíritos que o pastor está falando? Depende. Depende, são os mesmos e não são os mesmos. Por quê, pastor? Porque todos os que Deus criou luz. Só que existe uma terça parte desses que Deus criou que caíram. E essa terça parte que caiu, que era luz, virou trevas, tá? E esses que estão lá na macumba, por exemplo, Iemanjá, o que é Iemanjá? Foi um nome que foi dado para o anjo guardião dos mares que caiu. Iemanjá é um anjo guardião caído, que outrora era luz, e caiu e virou trevas, tá? Então existem anjos guardiões das árvores que caíram também, ok, gente? Uma terça parte dos anjos criados por Deus, como anjos guardiões, caíram, uma terça parte caiu, 2/3 permanecem de pé. Então vamos lá, 2/3 continuam luz, 1/3 virou trevas. Quem não está entendendo, levanta a mão. Pastor, não estou entendendo. Quem está entendendo, levanta a mão. Deixa eu explicar melhor. Deixa eu ver aqui. Vem, 3 pessoas boas de boca, comedora. Vem aqui na frente aqui. 3 pessoas boas de boca. Vem aqui. Olha, você se levantou rápido. Só mais 2. Bom de boca, pode vir. Os amigos podem apontar aí. Ei, é tu que é comedor. Quando vai lá na minha casa, não deixa para ninguém. Aí, ó. Quem é, Grace? Quem? Bora. O Regis. Bora, Regis. Aí, ó. Os homens são desenrolados, as mulheres são acanhadas, né? Eu sei que tem mulher que come mais do que homem. Vocês deixam de ser gaiata que tem homem que passa mal na frente de alguma mulher. Esses aqui, rapaz, ó. Vai fazer alguma coisa na sua casa, não chame ele não, viu? Fica aqui de frente pra galera aí, gente, pra vergonha ser maior. Pronto. Imagina só, eles vão comer uma pizza. Eles vão pedir uma pizza, aquelas de 1 metro, né? Porque para os 3. Presta atenção, eles pediram pizza de 1 metro, aí eles ligaram para a pizzaria e disseram assim, ó, por favor, vocês não cortem, mandem ela inteira pra gente. Mandaram a pizza inteira. Quando a pizza chegou, o que foi que eles fizeram? Eles partiram em 3. Ficou 3 pedaços gigantes de pizza. Um para cada um. Tá? Quem é que come mais dos 3 aqui? Quem se acusa? Francisco. Parece que foi combinado, né? Eles dois apontaram para ele e ele fez assim, ó. Imagina. Gente, ficou uma parte para o Francisco, uma parte para o Júnior, uma parte para o Regis, tá? A parte do Francisco caiu no chão. A parte do Francisco caiu. Imagina o desespero dos dois, pensando que ele ia comer, né? Não, deixa aqui, como a tua apanha, né? A parte do Francisco caiu. Eram 3 partes. 1/3 da pizza caiu. 2/3 não caiu, tá? 1/3 dos anjos caíram. 2/3 permanecem de pé.
tá? Dos anjos criados, 1/3 virou trevas, 2/3 permanecem luz. Então, na terra, nós temos 1/3 dos anjos guardiões que viraram trevas. Anjos esses que Deus colocou para guardar leis prescritas para cada coisa que Ele criou. Então, desses anjos que caíram, no meio deles tem anjos príncipes, que são dos mares, das árvores, do vento, do fogo, e aí vai. Que dependendo da seita, cada seita dá um nome diferente. Aí tem lá Beuzebu, Iemanjá, Exu não sei o quê, e aí vai, tá? Mas esses são anjos caídos, que foram feitos para guardar. Mas, como eles caíram, esses anjos que foram feitos para guardar, agora eles atuam destruindo. Ok? 2/3 atuam protegendo e cumprindo a missão para a qual foram designados. Quantos estão entendendo isso? Gente, presta atenção, quero que você entenda isso. Porque tem crente que não entende. Aí por não entender, a Bíblia diz assim, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Tem crente, o crente nasceu na igreja, o infeliz, né? Mas quando está dentro de casa andando no escuro, ai, se cair alguma coisa ou tropeçar em alguma coisa que bater na perna, hein, gente? Ai, meu Deus, Satanás! Eu me lembro quando eu era pré-adolescente. Ainda bem que vocês não têm essas histórias, isso aqui só acontece comigo. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente. Cadê minha avó? Tá aqui minha avó? Tá aqui, tá não? Veio não hoje ela? Era na casa da minha avó ali na rua A, no Canidezinho. Rua A, no Canidezinho. Ela já vendeu, não tem mais aquela casa não. Mas era lá, eu era pré-adolescente. Eu fui lá, eu ia dormir lá naquele dia. E aí a luz da cozinha estava acesa. Eu fui apagar, eu fui com a rede nos braços. Eu fui com a rede aqui. Apagar a luz da cozinha para voltar onde eu ia dormir. Para voltar para onde eu ia dormir. Olha o vacilo. Eu deveria ter deixado a luz ligada, né? De onde eu ia dormir. Eu fui aqui com a rede. Francisco, eu fui com a rede, Francisco. E aí eu fui apagar a luz. Aí eu dobrei aqui na cozinha. Tinha uma mesa aqui. Aí eu dobrei aqui. Aí ela lá na pia, lá no final da cozinha. Eu fui até o final da cozinha. Apaguei a luz. Quando eu apaguei a luz, eu fiquei assim, rapaz, já pensou se aparece um rato agora, um bicho, o breu medonho, antes, breu, trevas, né? O cabo caminha nas trevas é um negócio ruim, né? Aí eu aqui, rapaz, eu vou dar uma carreirinha, que é para não correr o risco de aparecer algum bicho. Aí, olha que arrumação. Aí eu peguei, fui dar uma carreirinha. No que eu fui dar uma carreirinha, o punho da rede que estava descendo aqui nas minhas costas, bateu na minha perna. Rapaz, perna pra que te quero? Gente, mas eu corri. Quando eu corro aqui, que eu dou a volta na mesa para ir para o corredor, a abençoada da mesa, ela era um pouquinho afastada da ponta da parede. Ou seja, tinha assim um batente assim de parede, assim, quando você virava na mesa. Jura que eu lembrava disso. Quando eu viro na mesa aqui, voado no breu, enxergando nada. Quando eu viro na mesa, pum, na parede que eu viro para trás. Os beiços ficam desse tamanho, inchado na hora. Ah! Mãinha! Que eu chamo a minha avó de mãinha. Mãinha! A cara inchada, os beiços sangrando. Passei uns 4 dias com os beiços inchados. Né? Só acontece comigo, né? Graças a Deus ninguém aqui, né? Meu Deus do céu. Hein, gente? Acordar de madrugada para ir no banheiro. Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Quem tem irmão? Que dormia no mesmo quarto, junto, no mesmo quarto. Que acordava de madrugada, ir no banheiro e acordava para ir junto. Levanta a mão aí para ver. Hã? Hein, gente? Mas presta atenção, olha, meu povo perece por falta de
conhecimento. Aí você fica com medo de espírito, é um espírito. Aí é a alma. Você se arrepia, aí foi a alma que passou por dentro de mim. Quem já ouviu isso, gente, essa história? Misericórdia, né? Gente, isso não existe, pelo amor de Deus, né? Primeiro que a alma de ninguém passa por dentro de ninguém, né? Cada um tem sua alma. E negócio de alma penada não existe. Da sua morreu a única vez, sexo, juízo. Esse negócio de alma penada, purgatório, isso não existe. Tira isso da tua cabeça. Ok? O que você tem que fazer, faz em vida. Morreu, segue-se o juízo. Não tem morreu, vou ficar perambulando, balançando a rede do Regis, né? Meu tio veio me visitar. Eu vi ele balançando a rede. O que é que ele queria dizer para mim? Né? Isso não existe. Existem anjos das trevas que se disfarçam até de anjo de luz para enganar os escolhidos. Imagina se disfarçar de quem já morreu. Ok, gente? Tá certo? Então não tem que... fulano veio me visitar. Ó o dedinho, ó. Faça assim, ó. Nanani? Não. Tá? Não existe isso, ok? Espíritos das trevas e da luz. Anjos das trevas e anjos da luz. Esses anjos das trevas outrora era luz. Caiu, virou trevas. O que são as trevas? A ausência da luz. Foi removida a luz, ficou as trevas. Eles foram feitos para guardar. Como estão caídos, agora vão destruir. Tá claro sim ou não? Tá claro sim ou não? Uma matemática simples, tá? Eu não vou falar aqui nem da questão de tomada de território, de proteção territorial. Não vou nem falar disso, outro dia eu falo. Mas uma matemática simples. Vamos supor que realmente você viu um vulto. Porque tem gente que tem isso, né? Eu vi aqui um vulto preto passando no meu quarto. Quem já ouviu falar disso? Um vulto preto passando no quarto. Levanta a mão aí. Né? Então isso é muito comum. Você diz, eu vi um vulto preto. Vamos supor que seja realmente um espírito caído, um anjo caído. Esse vulto preto, um anjo das trevas que passou lá no teu quarto. Uma matemática simples. Para cada anjo caído, existem 2 que estão de pé. Tá claro isso? Matemática simples, gente. Para cada anjo das trevas, existem 2 de luz. Tá? Então, imagina só, se tem um te perseguindo, tem no mínimo 2 te protegendo. Agora, não precisa nem dessa matemática. Porque nessa matemática já basta, né? Quem é que é mais forte, os de luz ou os das trevas? Vamos supor que fosse igual, a mesma quantidade. Foi a metade que caiu. Ainda assim, os de luz são mais fortes do que os das trevas, tá? Mas olha, gente, como a vantagem está do lado de cá. Para cada um das trevas existem 2 de luz. Olha como a vantagem está desse lado aqui. Tá? Ou seja, não tem o que você temer. Na verdade você tem que temer a Deus. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Diga glória a Deus. Ok? Tem gente que fica assim, ai meu Deus do céu, fulano é macumbeiro. Se ficar chateado comigo, vai fazer uma macumba. Hein, gente? Ai, fulano tá olhando esquisito pra mim. Salavá, meu pai. Deve ser olho gordo. Hein? Ai, meu filho adoeceu, foi o olho gordo de fulano na festa. Gente do céu, misericórdia, para com isso. Para com isso, tem anjos guardando os teus filhos. Tem anjos guardando a tua família. Está escrito, Satanás está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Aí, claro, você tem que vigiar, você tem que temer a Deus, permanecer firme nos princípios da palavra. Aí Satanás não vai encontrar brecha para te destruir. Ele está ao
derredor. Por quê? Porque ao teu redor estão os anjos guardiões protetores do Deus vivo. Satanás está ao derredor. Não tem como, gente, mexer, não tem como, gente. Mas vamos supor que não tivesse, que esses anjos não tivessem lhe protegendo. Vamos supor que não tivesse. Ainda assim, você não tinha o que temer. Por quê? Porque existe um espírito mais forte, maior, mais poderoso do que os espíritos, do que os anjos de luz. Qual é? O Espírito Santo que habita em você. Você é morada do Espírito mais poderoso das galáxias. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é santuário do Deus vivo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que está escrito: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Valeu, seus comedores de pizza. Vamos lá. Gente, vamos aplaudir os meninos aí, né? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Olha, presta atenção, gente. Por que na macumba, por exemplo, os espíritos continuam sendo espíritos das águas, espíritos das árvores, espíritos do vento? Por quê? Porque os espíritos, os anjos, os espíritos que Deus criou, eles continuam na exata posição que Deus os designou. Na exata posição para o qual eles foram criados. Eles continuam lá, eles não saíram de lá. Então aquele que foi criado para guardar as águas, ele continua lá. Ele caiu, ele continua lá, caído, só que agora, em vez de guardar, ele vai, o objetivo dele é destruir. Tá? Por isso que na macumba continua sendo espírito das árvores, espírito do vento, espírito das águas, dos mares. Por quê? Porque eles continuam na mesma posição que eles estavam quando eram de luz. Continuam na mesma posição, agora sendo das... O que, gente? Das trevas, tá? Imagina só. Escuta. Imagina só, Deus criou um anjo para ser guardião dos mares. Deus criou um anjo para ser guardião dos mares. A natureza criada desse anjo está conectada com a natureza criada dos mares. Esse anjo que foi criado para guardar a lei prescrita para os mares, ele não tem como ir para o fogo, porque ele está conectado com a natureza dos mares, e nem o do fogo ir para os mares. Por isso que quando esse anjo cai, ele permanece na exata posição para o qual ele foi criado e designado. Quantos estão entendendo isso? Ok? Então ele não sai. Não dá para se reorganizar, porque ninguém pode organizar melhor do que Deus. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Só que agora, em vez de guardar, o que é que eles fazem? Eles destroem. Quando você vai lá para Apocalipse, você vai entender que a terça parte caiu. E essa terça parte que caiu, essa terça parte sai destruindo aquilo que foi feito para proteger. Se foi feito para proteger as árvores, vai ferir a terça parte das árvores. Entende? Se foi feito para guardar a lei prescrita para o vento, tá? Essa terça parte vai prejudicar a terça parte dos ventos. E assim sucessivamente. Tá claro ou não, gente, isso?
tá? Se foi feito para os rios, vai ferir a terça parte dos rios. Aqueles que deveriam proteger, agora eles estão destruindo, tá? Mas os outros 2/3, que no caso aqui, representado pelo Júnior e pelo Regis, eles continuam protegendo, tá? Aconteceu um tsunami, um anjo falhou. Esse anjo que falhou, ele vai ter que responder pela desobediência à lei prescrita. Quem que vai julgar esse anjo? Quem sabe? Quem vai julgar esse anjo? Que vai ter que responder à desobediência da lei prescrita? Os homens. Os homens que vão julgar. Quem sabia disso, que é os homens que vão julgar? Quem sabia? Algumas pessoas sabiam que os homens que vão julgar. Mas, vamos lá, gente. Por que, pastor, os homens vão julgar? Sim. Mas, lá em Mateus 7, versículo 1. Você que é bom de Bíblia, você já está pensando assim. Em Mateus 7, 1, diz: não julgueis para não seres julgado. Tira primeiro a trave do teu olho para querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Pastor, se não é para a gente julgar, como que nós vamos... Quer dizer que a gente vai julgar os anjos e não vamos julgar os homens? Gente, quem que acredita aqui que nós não devemos julgar? Levanta a mão. Quem acredita que a gente deve julgar? Levanta a mão. E quem não levantou a mão? Caiu. Tá caído. Quem acredita que a gente deve julgar? Levanta a mão. Quem acredita que a gente não deve julgar? Levanta a mão. Ok. Pastor, a gente pode julgar? Depende. Depende do que? Julgar o que? Tá? Se nós estamos aqui na terra e nós vamos julgar anjos, como que a gente não vai julgar aqui na terra? A gente vai julgar, só que nós não vamos julgar pessoas. Você não vai julgar o ser humano, você vai julgar o comportamento, a atitude. Pastor, quer dizer que não é para eu julgar pessoas, mas eu posso julgar comportamento? Você já faz isso, inconscientemente. Cada um de nós aqui temos o senso de certo e de errado. Pelo teu senso de certo e de errado, quando você olha para alguém, automaticamente ou você pensa assim, cara, isso aí está errado. Ou você pensa assim, isso aí está certo. O que é que você está fazendo? Julgando. O que você precisa é melhorar o seu julgamento. Aperfeiçoar o teu julgamento à luz da palavra de Deus, das escrituras, dos princípios eternos. Para que você não julgue errado. Ok? Não vai julgar pessoas, vai julgar comportamentos, vai julgar atitudes. Pastor, quer dizer que eu posso julgar comportamento, eu posso julgar atitude? Claro, você faz isso inconscientemente. Os pais fazem isso com os filhos, o irmão faz isso com os irmãos, cada um de vocês fazem isso também aqui dentro da igreja, tá? Só que o que a gente precisa é ter uma peneira baseada, um julgamento baseado nos princípios eternos, tá, gente? Nos princípios eternos, e não no nosso achismo, na nossa teimosia, na nossa cultura corrompida, ok? Nos princípios eternos, o errado continua sendo errado. Nos princípios eternos, o certo continua sendo certo, e isso é indiscutível, é inviolável, é inquestionável, porque os princípios, eles são imutáveis, eles são atemporais. Por quê? Porque eles valem para ontem, eles valem para hoje, e eles valerão eternamente. Ontem, hoje e amanhã, os princípios são universais. Por quê? Porque são válidos para todos os povos e nações.
Quem está entendendo isso, gente, diga amém. Ainda que, presta atenção, porque você caminha, gente, o ser humano caminha pelo que ele escuta, tá? Aí se cumpre aquele ditado popular, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Só que tem pedra que não dá para furar, você sabia disso? A água pode bater, mas ela não vai furar. E eu profetizo que você vai ser essa pedra, que não vai ser furada pelas coisas erradas que vão ficar batendo em você. Você vai ser uma pedra do reino impenetrável, ok? Mas o que é que acontece lá fora? Ó a estratégia dos anjos caídos, dos anjos das trevas, de Satanás. Ó a estratégia. Ele fica comunicando uma inverdade, algo errado. Ele fica comunicando. Ele usa a mídia televisiva para comunicar o errado. Ele usa o Instagram. Aí tá lá os blogueiros, as blogueiras que você segue, falando algo que é errado como se fosse certo. Aí você tá lá ouvindo. Aí tem alguém lá no teu trabalho que vai falar aquilo também para você. E aí você tá escutando no trabalho. Aí você vai assistir uma série. Aí você vai assistir um filme. Aí lá no filme tem um personagem, às vezes é o protagonista, que fala uma frase que está conectada com aquilo que você já ouviu no trabalho, já ouviu lá na blogueira que você segue, lá no grupo da família teve alguém que colocou alguma coisa nesse sentido também. Aí de repente começa a ficar comum. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Nem tudo que é comum é normal. Fale para a pessoa que está do seu lado. Nem tudo que é comum é normal. Tá? O que é normal? É aquilo que Deus fez para você viver. É aquilo que é eterno. Ok, gente? Pastor, isso aqui está comum. Quando vira comum, você é tentado a dizer assim, besteira. Besteira, deixa de ser cafona. Deixa de ser retrógrado. Hein? Deixa de ser isso, deixa de ser aquilo. Aí o que é que a pessoa está querendo? Enfiar a goela abaixo o erro como se fosse acerto. E dizer que o certo que você está declarando está errado. E se você não tomar cuidado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você não vigiar, você vai começar a aceitar o erro como se fosse acerto. E vai começar a ver o certo como se fosse errado. Vai olhar para as pessoas que estão vivendo o certo e vai criticar. E vai olhar para o erro e dizer, é isso mesmo. Só que errado é errado. Isso não muda. E o certo continua sendo certo. Não importa o que os anjos das trevas, porque anjo é ministrador, seja ele de luz ou seja ele das trevas. Não importa o que os anjos das trevas estão ministrando lá fora, na televisão, no Instagram, nos vídeos no WhatsApp, não importa o que os anjos das trevas estão buzinando no teu ouvido, não importa se o mundo, se o Brasil está sendo tomado por uma ideologia das trevas, não importa, erro continua sendo erro, o errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo. Quantos estão entendendo isso, gente? Digam glória a Deus. Não importa o que os anjos das trevas estão falando lá fora. O errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo. Para finalizar, Deus levanta anjos príncipes para cada criação dele na terra. Ele criou a terra. Deus criou a terra, para tudo que ele cria na terra,
ele prescreve uma lei. Para cada lei prescrita, ele levanta um anjo príncipe. Esse anjo príncipe, ele é colocado na liderança de muitos outros anjos. É um anjo príncipe. Ele está liderando vários outros anjos. Existe um anjo príncipe dos mares. E lá existem anjos abaixo da liderança dele. Por quê, pastor? Porque o reino invisível, o mundo invisível, é organizado hierarquicamente. Deus é extremamente organizado e a organização de Deus é por hierarquias. Quem não gosta de líder é você, que não quer se submeter à liderança. Esse negócio de não gostar de líder é seu, não é de Deus não. Porque Deus cria, estabelece uma liderança, coloca pessoas debaixo. Esse negócio de não gostar de líder, isso aí é uma síndrome. Que síndrome é essa, pastor? Diga síndrome. Diga síndrome luciferiana. A pessoa diz assim: meu líder é Jesus. Meu líder é Jesus. Hã? Meu pastor é Jesus. Quem já ouviu alguém dizer isso, gente? Quem já ouviu? Levanta a mão. Graças a Deus que aqui ninguém nunca disse isso. Graças a Deus. Ô Senhor, muito obrigado. Amém, Jesus. Graças a Deus. Todo mundo aqui ama o seu líder. Ama. Hoje, glória a Deus. Todo mundo aqui está numa célula com um líder lá e ama o líder da sua célula. Tá igual o carro velho, só pega de segunda no empurrão. Graças a Deus, todo mundo aqui está numa célula, ama seu líder. Crente, nem que seja a partir de agora, tá certo? Nem que, né? Deus está falando, você está recebendo, não, a partir de agora, amém? Graças a Deus, todo mundo aqui, nem que seja a partir de agora, está em uma célula, ama seu líder. Presta atenção, Deus levanta anjos líderes, anjos príncipes. Por isso que você vai ver a Bíblia falando de anjos das trevas como principados. Quem já ouviu isso? Há um principado das trevas. Quem já ouviu isso? Levanta a mão na Bíblia. Ok? O que é um principado das trevas? Um anjo de luz, que era um anjo príncipe, que liderava muitos outros anjos, e esse anjo príncipe está no meio da terça parte dos caídos. Era um príncipe de luz, virou um príncipe das trevas. Ok, gente? O termo principado é príncipe. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Então Deus cria a terra. Gênesis 1:1. Para cada coisa criada, Ele prescreve uma lei. Para cada lei prescrita, Ele designa um anjo príncipe, um anjo guardião, um principado de luz, não das trevas, um principado de luz, que tem outros anjos debaixo da sua liderança, para guardar a lei que foi prescrita por Deus, para cada coisa que foi criada e designada os anjos para a sua proteção e para o cumprimento das suas leis. Agora imagina só, anjos príncipes que lideram outros anjos. Para cada coisa criada, anjos príncipes. Imagina a quantidade de anjos, nações de anjos, povoando a terra. Porque Deus, quando começa a criar a terra, prescreve lei, designa anjos príncipes para guardar. Debaixo deles tem uma ramificação de outros anjos, liderados por esses anjos príncipes. Uma multidão de anjos povoando a terra antes de Deus criar o homem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Ok, gente.
Deus nos ensina muito com isso, sim ou não? Sim, Deus cria, Deus prescreve, Deus guarda, Deus é extremamente organizado. Tá? E para tudo que Deus organizou, que no processo desanda, Ele tem um plano para reajustar aquilo que Ele fez. Aí você quer que a sua vida dê certo só com oração. Entende por que não está dando certo? Orar é uma parte. Orar é uma parte. Você tem que criar. E quando você criar, você tem que desenvolver uma maneira de organização daquilo que foi criado. E se desandar, você já tem um plano para realinhar. Isso para tudo na sua vida. Para tudo na vida. Ou você é luz, ou você é trevas. Sabe o que é o bom? É que Jesus veio para que todo aquele que está em trevas, se tomar a decisão de nele crer e recebê-lo como seu Salvador, será transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém ou não amém, gente?